Hoje eu tô aqui pra gente poder conversar sobre um dos mangás mais hypados do momento, que vai virar anime em breve, feito pelo MAPPA. Chainsaw Man, que uns amam, outros odeiam, mas eu tô aqui pra defender e te convencer que a bagaça é boa e vale a pena você gastar o seu tempo lendo ele. Depois da vinheta. Gente, vamos lá, porque assim, à primeira vista, o mangá parece ser bem estúpido, né? Você tem um protagonista que tem objetivos que são aparentemente muito fúteis, você tem também muita violência explícita, exagerada, que eu particularmente gosto, tem piadas sexuais escrachadíssimas, teor erótico muito presente. E o primeiro impacto que ele pode causar é de que ele é só mais um shonen genérico de lutinha. Só que conforme você vai se aprofundando na história do mangá, você vai descobrindo que ele é sim tudo isso, só que ele tem alguma coisa a mais, ele tem muita coisa a mais. Ele possui algumas críticas sociais que abordam temas bem legais e são temas bem necessários, sabe? Ele quebra alguns padrões típicos dos shonens, como por exemplo, daquele protagonista bonzinho que pensa em todo mundo, que tem uma causa muito nobre de salvar o mundo, vocês sabem, né? Tô falando tipo Naruto e essas coisas todas e tal. E possui, inclusive, um certo grau de complexidade. Talvez, inclusive, a maior complexidade para você conseguir entender essa obra seja justamente pela honestidade e simplicidade dela. E além de parecer que o autor tá drogado o tempo inteiro. Só que assim, apesar do humor muito esdrúxulo, né, e da porradaria serem a base principal de Chainsaw Man, ao longo da obra você consegue descobrindo algumas camadas que acabam te surpreendendo bastante, sabe? Justamente porque não era aquilo que estava esperado desse tipo de obra. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a ler esse mangá, eu não esperava nada além de sangue esguichando o tempo inteiro e piadas com conotação sexual. A questão do humor, apesar de muita gente não gostar dessa vertente, pra mim não me incomoda em nada e eu ri bastante enquanto eu tava lendo, porque eu tenho uma eterna quinta série dentro de mim, talvez por isso, né? Eu dei muita risada mesmo, como dificilmente acontece com um mangá comigo. A parte mais gore, assim, com o braço sendo arrancados, pessoas sendo cortadas ao meio, com o intestino saindo pra fora, aquela coisa toda, também é algo que eu gosto bastante nesse tipo de mangá, de animes, né, como ele vai vir futuramente. Então, o fato dele ter esses dois elementos pra mim já era o suficiente. Só que quando eu me aprofundei na história e vi que ela é repleto de personagens reais, como eu e você, assim, sabe? Que mudam, que crescem, com diálogos que soam muito como diálogos de seres humanos reais, conversando no trabalho, ou numa roda de amigos. A abordagem, né, de alguns temas que nos fazem refletir bastante me deixou bastante surpresa. Eu não vou me aprofundar muito na análise de cada um dos protagonistas ou antagonistas aqui, até porque teria muita coisa pra ser falado e o vídeo ia ficar muito longo, mas o que eu quero passar é que muita gente subestima esse mangá, porque a ambição do protagonista é só comer 3 vezes por dia, ter um lugar pra dormir e pegar numa teta, né? Você pode até achar que é um objetivo meio merda esse, mas é completamente distante da realidade do Denji. Ele nunca foi pra escola, por exemplo, ele é praticamente analfabeto, ele teve que trabalhar forçado para pagar a dívida que o pai dele deixou com a Yakuza, a maior parte dos dias ele não comia, ou então comia restos de comida. Então que tipo de aspiração você acha que um mendigo, por exemplo, tem na vida, né? Trabalhar numa multinacional, ser presidente da república? É claro que não. O objetivo de um mendigo é você ter uma marmita na hora do almoço, uma cama macia para dormir e talvez um chuveiro quente para tomar um banho. E é justamente aqui um dos primeiros pontos que eu acho muito bacana no mangá, porque ele mostra que o seu sonho ou o seu objetivo, ele não é menos importante ou menos nobre só porque aparentemente não é tão ambicioso como ser dono de uma multinacional e coisa assim, sabe? As pessoas criam objetivos reais de acordo com a realidade que elas estão inseridas, né? E não com algo muito distante. E o objetivo do Denji é tão distante para ele, né, quanto o meu de ser reconhecido como youtuber e criadora de conteúdo é. Mas o interessante é que a gente vê que conforme ele vai conquistando os objetivos dele, com toda a dificuldade que vai surgindo ao longo do caminho e tal, esses mesmos objetivos vão se moldando e vão se tornando maiores, a ambição também vai crescendo e muitas vezes quando ele alcança alguma coisa ele vê que não trouxe aquela satisfação que ele achava que ele ia ter. No começo ele só queria pegar umas tetinhas lá e tal, e agora ele quer ter várias mulheres, então vai aumentando, sabe?
Tipo, a princípio o Denji ele só queria ser um garoto normal, só que depois ele percebe que ele quer mais do que ser um garoto normal. Ele percebe que ele não quer só geleia no pão, no café da manhã, ele quer um banquete todo no café da manhã. E a questão é, você não precisa apresentar esse tema de uma forma séria só porque ele é um tema sério. O mangá também aborda outros temas como relacionamentos, né? Então é interessante a gente ver que no núcleo principal ali, a gente tem uma variedade de personagens com personalidades muito diferentes, com ambições, com anseios muito diferentes, mas todos eles, sem exceção, têm algum grau de dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, né? E em se aproximar, criar laços, vínculos. Isso acontece porque todos eles, de alguma forma, têm um passado marcado por traumas que não necessariamente são explorados ali dentro, não houve essa necessidade, né? Mas é mostrado o mínimo suficiente para fazer a gente entender o porquê da dificuldade de aproximação que eles têm em relação às outras pessoas, né? Cada um entre si ali e tal. E a recusa, inclusive, de se criar esses vínculos afetivos que eles têm. E o mais interessante ainda é ver como essas barreiras elas vão sendo desfeitas aos poucos, né? Conforme eles vão avançando e eles vão se apegando uns aos outros, por mais que eles neguem isso para si mesmos. A obra também vai abordar questões como o quanto a gente abre mão dos nossos sonhos para poder realizar o sonho de outras pessoas, como é no caso da Kobeni, que ela trabalha como uma caçadora para poder financiar a família dela, né, que despreza ela inclusive, mas financia para realizar os sonhos dele e não os dela. Então o fato da gente deixar outras pessoas, outras situações de fora controlar as nossas vidas, né, e a gente passa a maior parte dela fazendo o que os outros querem, o que os outros mandam, também é muito explorado. Isso é muito válido aqui para nós no Ocidente, mas eu enxergo mais como uma crítica social bem pesada à sociedade japonesa, porque lá o bem coletivo está acima do bem individual. Em quase toda aquela pressão de hierarquias que eles têm, sabe, com os velhos dentro de uma empresa, por exemplo, oprimindo os mais novos, e quantas vezes a gente mergulha também num conformismo, aceitando uma situação na nossa vida só pela sensação de conforto que a gente tem sentido, sabe? Além disso, o Chainsaw Man também explora o fato de como a ignorância permite que outras pessoas se aproveitem de você, tirem inclusive a sua dignidade com isso, né? Como os caçadores que possuem um cargo mais alto fazem com o Denji, que vão utilizando ele como um cachorro que só obedece ordens, não tem direito a nada, né? E ele só tem que cumprir lá as coisas, senão ele morre. Se eu fosse falar de todos os pontos que esse mangá maravilhoso aborda, o vídeo ia ter mais de 30 minutos, mas o que eu queria resumir aqui pra vocês é que Chainsaw Man é sobre uma jornada de um garoto traumatizado, sem condições, se formando como pessoa, aprendendo a se conectar com o próximo, sabe? Enquanto vai abordando temas como sexualidade, relacionamentos abusivos, condições trabalhistas, marginalização e muitas outras coisas. Tem muita coisa envolvida ali. Então, o que eu quero ressaltar é que, independente da sua visão de Chainsaw Man, a gente precisa entender que uma obra não precisa necessariamente ser profunda ou cheia de camadas ou de críticas sociais, construções complexas ou assuntos mega intelectuais. Ela só precisa cumprir o que ela se propõe a fazer. E esse mangá faz isso muito bem. Ele te diverte, ele te entretém, ele te faz dar risada, ele te empolga. E ele também tem tudo isso que eu disse, né? A gente precisa parar um pouco de querer achar que tudo também precisa ter um grau de intelectualismo imenso, né? Porque no final das contas, essa é só uma obra de entretenimento. E entreter é a principal missão dela, né? Todo o resto que vem ali junto é só um plus. Se tiver, legal. Mas não vai deixar de ser boa se não tiver também. Esse foi um resumão aí pra você saber se Chainsaw Man realmente é bom, se vale a pena ou não. Pro meu gosto é algo que vale muito, muito a pena. Eu amei o mangá, não vejo a hora de chegar ao anime. Se você já leu, deixe seu comentário aqui que eu quero saber. Se você ainda não leu, me fala se você já pensou ou não, tá esperando o anime, como é que tá a sua expectativa aí, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!